Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria estarmos juntos novamente na sua casa, no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Temos estado aqui todos os sábados, já há muitos anos, com o objetivo de trazer para você uma palavra de esperança, uma palavra bíblica, um aconselhamento, algo que possa de alguma forma abençoar a sua vida. Fique conosco, você vai ouvir uma boa entrevista e logo em seguida uma palavra bíblica que vai abençoar o seu coração. Ligue para alguém, convide para ligar a televisão no canal 7, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Hoje, no nosso programa aqui, Louvor e Mensagem, nesse bate-papo, eu estou recebendo o Jefferson Costa da Conceição. Ele é um jovem músico, compositor, estudante de seminário. Ele tem um testemunho impactante de libertação. Jesus libertou o Jefferson de uma vida tremenda, difícil. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, pastora, graças a Deus. Hoje casado, com 2 filhinhos, com não a é? vida praticamente restituída por Deus. Que coisa, né? Como era a vida do Jefferson antes desse encontro maravilhoso com Jesus? O Jefferson era praticamente uma pessoa que tinha vários problemas, né? Inclusive os problemas que me levaram a chegar até onde eu cheguei foram problemas relacionados a uma infância difícil, uma infância que eu não tive assim tanto acolhimento assim, né, da minha família, do meu pai, principalmente do meu pai. Com 5 anos de idade, meu pai ele abandonou a minha mãe. Ele não disse que estava se separando da minha mãe, pelo contrário, ele estava morando com uma outra mulher. Com 10 anos, nós fomos descobrir isso e eu fui com a minha mãe. Eu fui a pessoa que via a mulher e ela disse que era madrinha, entendeu? Meu pai era padrinho do filho dela. Isso te marcou? Isso me marcou, isso me magoou bastante. Porque, assim, dos 5 aos 10 anos, minha mãe teve que ir trabalhar, né? E eu passei fome, muita necessidade. Às vezes, o que tinha para comer era açúcar com farinha, né? Então, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A minha casa era uma casa que verdadeiramente ela não tinha os fundamentos básicos de uma casa, como as virgas, né? Essas coisas básicas de uma casa. Meu pai mesmo que fez, era no quintal da minha família, né? A minha família, num todo, assim, dava um apoio naquilo que podia para a gente, né? Os meus tios, as minhas tias, né? Naquilo que verdadeiramente o meu pai faltou. Então, a minha casa foi caindo aos poucos. Então, quando chovia, caiu a cozinha, a parte da cozinha, depois choveu, caiu uma parte da sala. Nesse ambiente de pobreza, foi surgindo uma revolta. Isso foi me gerando muita revolta do meu pai. Eu passei a odiá-lo. O meu projeto de vida, né, era matar o meu pai. Que coisa, hein? Esse era o projeto da minha vida. E a sua família, assim, não tinha... vocês não tinham uma fé, não buscavam a Deus? Assim, eu fazia parte, né, de um grupo, né, seleto de pessoas que buscavam uma fé, né, em entidades, né, em coisas que vinham do maligno, coisas que verdadeiramente não me beneficiavam em nada, pelo contrário, né, eu achava que me beneficiava, mas não me beneficiava. Você foi um adolescente difícil? Muito difícil. Chegando mais ou menos na idade dos 10 anos, eu já tinha experimentado cigarro pela primeira vez. A escola, eu já fui largando ela um pouco de lado, né, fui deixando ela de lado, né, então eu fui começando a caminhar para o mal. Com 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro assalto, meu primeiro roubo, né? Então ali eu já comecei a fumar maconha, né? Da maconha, com 15 anos de idade, né, eu cheguei ao uso da cocaína, né? E dali foi um rápido, abismo, né? Como diz um a abismo Bíblia, chama o outro, um abismo chama o bem outro por aí. abismo. Então, assim, tem uma frase que eles dizem, né, que é muito interessante, né? Cuide do teu filho para que um traficante não o adote.
E eu fui adotado por um traficante de drogas, né? Mas antes de ser adotado pelo traficante de drogas, eu passei pelo Padre Severino, né, por uma experiência que eu tive, porque eu era um vândalo, a grande realidade é essa. Então, assim, na torcida organizada, a gente ia mesmo pronto para bater, matar, né, e fazer isso. E numa dessas investidas, né, eu fui preso, eu tinha agredido um filho de um polícia, né, e eu estava com mais amigos, né, e assim, apertou o gatilho, mas só que a bala não saiu, para a glória de Deus. Hoje eu fico muito feliz por isso. Não ter essa mancha na tua vida. Não ter essa mancha na minha vida, né, e eu fui parar no Padre Severino, né, o Ciro Darlan, de menores, recuperação de menores. Isso, de menores, lá na Ilha do Governador. Né, e depois de 4 dias de experiência horrível dentro do Padre Severino, porque lá você toma café com leite cheio de mosquito, né, o arroz ele é um grude, né, você não tem um suporte do sistema. De certa forma, se você já era um moço revoltado, eu fiquei mais revoltado. Uma situação dessa, mais revoltada. Aí quando eu saí, eu comecei a conhecer mais ainda assim, o pessoal do tráfico, né? Então, assim, do crime. Então, eu praticamente... Você chegou a ficar viciado? Muito viciado, dependente total da droga. Teve uma época que eu fiquei 7 dias acordados, usando drogas. Não tive uma overdose, porque Deus foi muito bom comigo. Agora, Jefferson, como é que você, nesse cenário triste, né? Não precisamos nem entrar mais em detalhes, né? O pouco que você já falou aí, a gente já criou um cenário muito triste. Como esse moço teve um encontro com Jesus para hoje ser esse homem abençoado que você é? Amém. Eu tive a oportunidade de estar sentado na boca de fumo. Um jovem veio evangelizando, ele veio falando de Jesus. Ali, naquele lugar. Naquele lugar. É a flor que nasce no lodo. É isso aí, bem por aí, entendeu? Sabe, a luz nas trevas, entendeu? Então eu estava com a arma na mão, né, e brincando com a arma, e ele começou a falar de Jesus para mim. Eu falei, meu Deus do céu, comecei a ficar apaixonado por aquilo que ele estava falando, e Deus começou a me dar essa paixão, esse desejo de querer ser igual a ele. E na hora, a minha boca falou, eu quero ser igual a você. Eu não aguento mais essa vida. Que coisa. Né? E quando eu falei isso, que eu subi a favela, que eu traficava, né, assim, o traficante chegou para mim e ele falou assim, olha, você está usando muita droga, cara, daqui a pouco tu vai ter uma overdose, eu vou precisar de você e eu não vou poder contar, então, ó, vai se recuperar. Né? E quando o traficante falou isso, né, como Deus usou a mula para falar com Balaão, Deus usou, né, aquele homem para falar comigo. Que é difícil você sair desse ambiente. É muito ambiente. Difícil, não tem como você sair desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente que ele te aprisiona. Eu conheço várias pessoas que querem sair e não conseguiram. Vários dos meus amigos que verdadeiramente estavam naquela vida morreram. Então, sabe? Juntou aí teu coração o ansiando, desejo, eu quero a ser como aquele moço que tem Jesus, e com a oportunidade, né? É isso aí. Aí você foi para uma igreja, foi para um centro de recuperação? recuperação? Aí minha mãe comentou com meu pai que eu estava com esse desejo. Aí quando meu pai veio me procurar, eu falei, não, você eu não quero nada de você, você não é meu pai, você não me sustentou, você me abandonou. Aí depois eu falei assim, pô, eu tô muito arrogante, cara. Eu tô precisando sair dessa vida, não, eu vou aceitar a oportunidade. Eu falei, pai, eu quero ir. Aí ele me levou para morar com ele, sabe? Aí eu fui morar com ele e ali a gente encontrou a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, eu não posso deixar de mencionar. Claro. Querido amado Precisamos dar honra a essas igrejas que acolhem. Querido amado Diácono Milton, né, que me abençoou, que me recebeu, sabe? No dia do aniversário do meu pai, que era dia 4, né, a gente chegou lá na igreja, porque eu fiz uma triagem para ver se realmente eu queria. Sabe? Mas isso antes, o diabo tentou a investida na minha vida, ele tentou me matar, sabe? Pessoas que, sabe, estavam lá do outro lado, né, que já tiveram uma oportunidade de estar comigo, tentaram me matar, mas Deus me protegeu, me acolheu. Você ficou quanto tempo no centro de recuperação? Eu fiquei um ano,
e 1 mês. Agora, o que eu achei muito bacana, Jefferson, foi que você me disse que teve um pastor que trouxe você para a casa dele. É isso aí. Que fez essa... Ressocializou você. É isso aí. Ele tinha ido lá na casa de recuperação, chegando lá, a esposa dele, a Nádia, né, e o pastor Carlos, me abençoaram muito, me acolheram e assim, me tratam como filho. Hoje, ela fala que eu sou filho dela. Quando ela apresenta para as pessoas, ela fala, eu tenho 3 filhos, a Tatiane, o Rafael e o Isso Jefferson. foi fundamental para você se firmar no Evangelho. Muito fundamental, porque eu tive todo o aprendizado. Ali eu pude dirigir igreja, eu pude estar de frente a cultos nos lares, né? na juventude, entendeu? E nos próprios lares mesmo, em Copacabana, que é um lugar remoto, difícil da gente estar assim, evangelizando, falando de Jesus, e a gente tinha esse suporte de poder tirar pessoas da rua, isso era fantástico, assim. Principalmente você, que viu que Jesus liberta mesmo. Transformação de vida, sabe, pastor? E hoje você é um estudante do Seminário Teológico Maranata. Que bênção! Aprendendo a palavra de Deus, você já é professor de estudo bíblico. Isso aí. Lá em Jacarepaguá. Jefferson, eu queria que antes de nós terminarmos, você desse uma palavra. Eu tenho certeza que Deus preparou algum jovem para nos assistir hoje. Com certeza. Gente que pensa que está numa situação que não tem mais jeito, que desceu fundo demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse moço, essa moça que está nos assistindo, da possibilidade de mudar com Cristo. Você, querido, que hoje está nos assistindo e não está tendo a oportunidade de verdadeiramente sair dos vícios das drogas, né, do tráfico de drogas, você que verdadeiramente está desiludido ou pensando em se matar, pensando verdadeiramente que a vida não faz mais sentido, eu queria dizer para você, querido, que a vida faz sentido sim, e Deus verdadeiramente Ele age na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente pensa que verdadeiramente estamos só, Ele está ao nosso lado, guardando a nossa vida, nos protegendo e nos dando a condição de verdadeiramente ter uma vida transformada através do poder de Deus. O dia que eu li João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa mensagem verdadeiramente transformou a minha vida e mudou minha maneira de ser, minha maneira de pensar e minha maneira de agir. Hoje eu sou feliz e liberto para a glória de Deus. Puxa, que coisa maravilhosa de ouvir. Muito obrigado, Jefferson. Amém. Deus te abençoe. Amém. Continua sendo bênção. Amém. E você, amigo telespectador, não mude de canal ainda. Você vai escutar uma mensagem maravilhosa sobre esse Jesus que mudou a vida do Jefferson. Pode mudar a sua também. E fique ligado nos endereços que estão passando aí na nossa tela. Se você quer saber mais de Jesus, visite uma de nossas igrejas. Mas fica ligado na mensagem agora. Meus amigos, Jesus falava através de parábolas. E a Bíblia registrou algumas parábolas, algumas histórias que Jesus nos contou. E eu queria falar para você, nesta manhã, uma história que está registrada no livro de Lucas, o médico que caminhava com os irmãos lá naquele início do cristianismo. Lucas registra o seguinte, no capítulo 10 de Lucas, está escrito assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava no alto do morro, Jericó ficava abaixo do nível do mar. Então o homem estava descendo 22 quilômetros de Jerusalém para Jericó. E ele veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e o viu e passou à distância.
Da mesma forma, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou a distância. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, curou os seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou o dinheiro e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus então termina a parábola dizendo assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E eles responderam: o que usou de misericórdia para com eles. Bem, essa é a história. Mas eu queria destacar